falem a verdade, se eu estivesse na França, este lugar não precisaria necessariamente estar nas Minas Gerais. Uma cidade muito esquecida no meio do Caraça, mais do que uma cidade, um santuário. No ano de 1770, o irmão Lourenço de Nossa Senhora, vindo de Portugal, trouxe consigo uma devoção, Nossa Senhora, Mãe dos Homens, uma devoção portuguesa, e aqui comprou uma sesmaria entre Catas Altas e Santa Bárbara, uma região conhecida apenas pela mineração. Ele decidiu estabelecer uma comunidade religiosa. Construiu uma pequena ermida e consigo vieram também relíquias, dentre elas a mais famosa, o corpo de São Pio Mártir. Esta ermida serviu como templo para essa devoção por bons anos, até que, lá para os seus 90 anos, quando faleceu o irmão Lourenço, estas terras foram doadas a Dom João VI e posteriormente criado um colégio para seminaristas. Muitos clérigos de Minas Gerais e do Brasil aqui se formaram. E, mais décadas após, por volta já de 1880, ergueu-se o atual templo no estilo neogótico. O primeiro templo nesse estilo neogótico, novo gótico, em estilo francês do Brasil. O primeiro nesse estilo aqui em nossas terras. As relíquias, então, de São Pio Mártir foram entronizadas sob o altar-mor, já que este foi o primeiro santo também do Brasil a ter o seu corpo traslado da Europa para essas terras mineiras. O santuário, então, do Caraça, local que ficou conhecido, estas bandas, recebeu visitas ilustres, dentre elas do imperador Dom Pedro II, no ano de 1881, quando, aqui visitando, deixou as suas iniciais e sua data de visita cravadas na pedra. A igreja neogótica também possui obras maravilhosas de valor inestimável, como uma última ceia do mestre Ataíde, que enfeita o belo templo nesse estilo. As relíquias permanecem entronizadas e todos os vitrais vieram da França para esta belíssima composição neogótica. Tradição aqui no Caraça, hoje em dia, tem se tornado, durante as noites e fins de tarde, a visita de ilustres animais que são típicos desta fauna, como o lobo-guará. Mas nós percebemos muitas vezes que a anta come e é o lobo que leva a fama. Porque nem sempre o lobo-guará que aparece, sim a anta. Ela sobe as escadarias do templo e ali se alimenta, ou o lobo também. Então eu indico a vocês, conheçam este lugar, um lugar de fé, devoção, muito, muito especial, cravado no Caraça, que recebe esse nome por conta de uma formação rochosa que se assemelha a um rosto, a uma face humana, e fica a poucos quilômetros de onde nós estamos. Contemplem o belo jardim, também em estilo francês, com fonte e com um paisagismo típico europeu. Queridos amigos, Caraça, então, se é a face humana, vamos tentar entender um pouco melhor sobre ela. Bem aqui, neste ponto, nós podemos observar, e agora em plano detalhe, a figura que de perfil representa os olhos, nariz e queixo desse gigante chamado por todos Caraça. Santuário do Caraça, lugar de devoção para você que também quer encontrar sossego, ou para aquelas famílias que, diante das férias escolares, não suportam permanecerem em suas residências com as crianças e trazem as crianças aqui e ficam gritando bastante. Por isso, os vídeos têm que ser gravados realmente no período da manhã. Eu poderia estar descendo aqui e escorregar, mas o que aconteceria?
nada demais. Mas não se eu fosse Dom Pedro II, que quando escorregou nessa pedra, diz a tradição, aqui deixou as suas iniciais, pediu para que se colocasse uma massa para que provasse que por aqui passou. Vejam. Vemos aqui o brasão da Casa de Orléans e Bragança, com a coroa imperial e também as iniciais P e 2 em algarismo romano, Pedro II, e o ano de 1881, ano da visita do imperador. Seria isso legítimo ou seria mais uma invenção e uma crendice do folclore mineiro? Aqui é o frontispício da igreja neogótica de Nossa Senhora dos Homens. Nós percebemos aqui o portão com a entrada que dá o acesso ao pátio central do Santuário do Caraça, mesmo local por onde os animais silvestres fazem esse acesso, para que eles possam comer, roer, degustar alimentos, bem ali, sobre a escadaria, no pátio central desse frontispício, como já se tornou uma tradição para as pessoas do Caraça. Bem, aqui é o frontispício da igreja em estilo neogótico do Santuário do Caraça, onde nós podemos observar alguns pontos interessantes. O primeiro deles, a imagem esculpida em pedra de Nossa Senhora, Mãe dos Homens, que fica na frente do florão em vitral francês. Esse vitral é emoldurado por uma frase: Ave Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Destaque também para duas datas importantes: o ano de 1775, origem do Santuário do Caraça, com o Frei Lourenço, e 1880, outro marco importante, pois foi neste ano em que a igreja neogótica ficou pronta em sua totalidade, ou seja, um ano antes da visita do imperador Dom Pedro II a este local. Também observamos um relógio muito bonito, uma máquina bem preservada, com dizeres em latim em sua moldura, e as demais e belas figuras que adornam esta igreja em estilo tão belo desse neogótico, que por muitos anos foi o único templo nesse estilo no nosso país. Uma das joias aqui do interior da igreja do Caraça é justamente esta, a última ceia pintada por Mestre Ataíde. E o engraçado nesta figura é que foi assinado depois, feito pelo Mestre Ataíde, e o ano de sua conclusão. Não foi o Mestre Ataíde que fez isso. Anos depois, quando ela foi colocada neste lugar, para que não se perdesse com a noite dos tempos, colocaram quem foi o seu autor, Mestre Ataíde, a Última Ceia, com as figuras tipicamente da época retratadas por esse gênio da pintura barroca. Amigos, momento exclusivo em que nós podemos observar o corpo de São Pio Mártir entronizado no altar-mor desta igreja. Aqui ele foi trazido por volta do ano de 1797. O seu corpo foi encontrado nas catacumbas de Santa Ciríaca, em Roma, e foi o primeiro corpo de santo incorruptível trazido para o Brasil para esse propósito pelo irmão Lourenço, nesta época. Desde então, foi coberto com cera e aqui repousam seus restos mortais para a devoção popular. Um privilégio que podemos observar. Vejam ali atrás o órgão do Padre Boavida. Por que Padre Boavida? Porque foi ele que fez esse órgão, com mais de 600 tubos feitos com ferro, e a parte do órgão mesmo é feita com madeira de jacarandá e outras
madeiras encontradas aqui no Caraça. Ele foi inaugurado em 1883, por volta da época em que a própria igreja estava sendo inaugurada. É também em estilo gótico. Ele era manual, hoje esses foles podem ser preenchidos com mecanismos, mas está em perfeito estado de conservação. Um órgão brasileiro em estilo neogótico, órgão do Padre Boavida. É hora de degustar uma boa cachaça, barril número 8, feita aqui no Caraça. Vamos à degustação. Muito suave, uma aguardente assim, privilegiada. Classificação excelente. E com uma amiga aqui, Lourdes, que nos atende muito bem e proporciona momentos como esse. Aqui são os jardins do claustro, onde ficavam, outrora, as pessoas religiosas. Esse jardim é composto por um relógio de sol muito bonito e permite o ingresso a uma parte curiosa. Não é só em Roma que há catacumbas, mas aqui no Caraça também elas existem. Sob a igreja, dedicada a Nossa Senhora, Mãe dos Homens, nós podemos visitar mais de 20 jazigos de pessoas importantes que foram aqui sepultadas no Caraça. Vamos lá? Como é o acesso? Precaríssimo. Nossa, mas um breu pra gente. O que você está enxergando? Jazigos. Vazios. Não, mas é jazigos aqui que estão ainda disponíveis. Então, E os demais? vamos guardar uma para Silvana Menegatti já. Os demais preenchidos. As catacumbas. Meus amigos, o Santuário do Caraça não foi só um lugar destinado à peregrinação. Uma instituição de ensino aqui formava mais de 11 mil crianças que já passaram pela escola e pelo seminário que se encontrava aqui. No início, a vontade do irmão Lourenço era criar um colégio, e para que ele pudesse morrer sossegado, quando já contava com quase 90 anos, a sua devoção, Nossa Senhora, Mãe dos Homens, lhe apareceu e disse que ele poderia ficar em paz, que o seu sonho um dia iria se concretizar. Então, em testamento, ele passa estas terras de sua propriedade particular a Dom João VI e futuramente o colégio é criado, ampliando-se. O que antes eram apenas 4 janelas de cada lado da sua primeira ermida se transforma em um complexo com mais de 11 janelas frontais. A história do Caraça teve muitas formações importantes, políticos que mudaram não só a história das Minas Gerais, como também do Brasil todo, formando presidentes, grandes políticos, governadores. O colégio teve o seu fim na década de 60. Infelizmente, um dos alunos, antes de dormir, deixou aceso um fogareiro para o derretimento de cola para fazer a encadernação dos livros. Isso tomou uma proporção tão grande, todos os alunos desceram do 3º andar onde funcionava o colégio, no prédio onde ele funcionava, saíram todos com vida, sem ferimentos, mas os bombeiros chegaram aqui apenas no dia seguinte. Este é o fim do Caraça na parte do ensino. As crianças aqui ficavam por muitos anos até completarem esse estudo. Não tinham férias, não tinham folga. Era um ensino com muita qualidade, mas também com muito respeito. Nós podemos observar no acervo do museu que as crianças não só aprendiam línguas como grego, latim, inglês e francês,
mas também o ofício da sapataria e também o ofício da costura. E isso hoje nós podemos observar no museu desse acervo. Inclusive, o fogareiro que deu origem ao incêndio ali também está exposto como marco temporal deste período, desta triste noite em que o Caraça sofreu sob as chamas. E aqui, este prédio em ruínas, o antigo colégio, ou mais do que isso, não só o colégio, mas o dormitório dos meninos, o qual foi incendiado na década de 60. Hoje ele é um museu e nós podemos inclusive ver em seu interior as camas nas quais Dom Pedro e sua esposa, Dona Teresa Cristina, dormiram quando estiveram aqui no Caraça. São camas inclusive pequenas para o porte do imperador. 2 camas separadas, a dele uma cama de viúvo e a dela uma cama de solteira. Estão em exposição neste museu aqui nas ruínas. E aqui onde estamos é o chamado Calvário, que tenta imitar o Gólgota, o monte no qual Jesus Cristo foi crucificado. Irmão Lourenço, à sua época, lá no início do Caraça, fincou cruzes ao redor desta subida e em cada cruz um dos frades ou padres que aqui passavam plantavam palmeiras e era um lugar de peregrinação com pés descalços, um lugar para o silêncio, meditação e reflexão espiritual.